pode sentar. Graça e paz a todos, boa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia em Judas. Judas, livro de Judas. Judas é aquele livro, está na Bíblia. É aquele livro antes de Apocalipse, bem pequenininho. Amém? Todos acharam Judas? A partir do 3. Vamos ler. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los à luta pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos cujas sentenças de condenação foi prolongada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Até aí. Judas, do 3 ao 4. Amém? Eu vinha orando ao Senhor essa palavra faz mais de um mês que Ele vem me falando a respeito dessa passagem de Judas. E que Judas aqui não é o Judas que traiu Jesus, é o Judas, irmão dele. Né? E ele vem falando aqui a respeito dos falsos profetas e dos falsos mestres. Né? E ele fala que eles se introduziram no meio de nós sem a gente nem perceber. E ele está falando a pessoas da igreja, ele está falando, exortando as pessoas da igreja. Há algum tempo, assim, eu tenho percebido que, desde antes de, quando o Senhor me chamou para ministrar, que o Senhor tem me dado uma palavra de exortação. E eu não queria uma palavra de exortação, eu queria uma palavra de consolo. Né? Como eu ensino aqui na aula do profético, né? O profético, ele vem, a palavra profética, ele vem para confortar, consolar ou exortar. E o que é exortar? É educar, é ensinar, é anunciar e muitas vezes é corrigir. E eu confesso que eu lutei muito com o Espírito Santo, mas não veio outra palavra. E eu não queria essa, eu queria outra, mas não veio, então vai ser essa, amém? Se é essa que o Senhor quer trazer à nossa igreja, quer trazer para essa casa, quer trazer para essa mesa nessa noite, é porque Ele quer tratar algo conosco, amém? E aqui a gente viu que ele fala que estão transformando a graça de Deus em libertinagem. E a palavra graça, a gente sabe que é favor imerecido. É algo que a gente recebeu de Jesus, recebeu de Deus e foi de graça. E não há nada que a gente possa fazer, porque foi Ele que quis nos dar. Ele já nos superabundou. A Bíblia diz que aonde houve o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas estão transformando, Judas fala, a Bíblia exorta, a Bíblia ensina, a Bíblia anuncia que estão pegando a graça de Deus e se tornando em libertinagem. E por que tornando libertinagem? Vamos ler lá no verso 16 do mesmo livro. Esses tais são murmuradores,
pessoas descontentes que andam segundo suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias. Adula os outros por motivos interesseiros. E nesse capítulo aqui, nesse verso, eu entendi que por que estão transformando a graça de Deus em libertinagem? Porque estão andando segundo as suas próprias paixões. Domingo eu falei aqui sobre você tem fome de quê? Que Jesus falou que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Né? E o que tem guiado? O que são as paixões, né, do ser humano? São coisas que a pessoa está tão apegada que ela não consegue abrir mão. E por isso ela transforma essa graça divina, essa graça do Senhor em libertinagem. Vamos ler em 2 Pedro. Que eu quero falar um pouquinho nessa noite. A Amanda até me perguntou, realmente eu não tinha tema, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre libertinagem. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Eu sei que é chato, eu sei que muita gente não gosta, mas como por muitos anos na minha vida eu ensinei a crianças, então eu sei que é muito didático a repetição. Né? E o olhar para o outro você não esquece quando você está falando. Amém? Então diz assim, libertinagem. Amém? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 18. Vamos ler? Vamos ler a partir do verso 17, 2 Pedro 2,17. Esses tais são fontes sem águas, névoas levadas pelas tempestades, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos, de natureza carnal. Então, da onde vem a libertinagem? Da natureza carnal. Aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometeu-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de ter escapado da contaminação mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos ao seu último estado, se tornou pior que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca estivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois, após conhecê-lo, volta atrás e se afasta do santo mandamento que lhe havia sido dado. Com eles aconteceu o que disse certo provérbio: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. É forte esse versículo, né? Muito forte. E ele fala aqui a questão da libertinagem da carne, da corrupção, e a pessoa ser escravizada. E Paulo fala, aqui é Pedro falando, mas Paulo fala em suas cartas que o homem é escravo daquilo que é dominado. Então, aquilo que me domina é aquilo que eu me torno escravo. E o que é aquilo que pode te dominar? O vício, né? Você já viu que pessoas, como eu convivi muito tempo, com oculismo, né? E fui criada no lar onde pessoas bebiam muito. E o que eu pude ver é que sempre tinham aquela palavra, aquele jargão, que diziam, é só hoje, mas eu bebo socialmente. E enfiava o pé na jaca e não conseguia parar. Mas é só um gole. E aí é esse tipo de escravidão, aquela escravidão que a pessoa não consegue
parar. Porque a pessoa é escrava, a Bíblia diz, daquilo que a domina. Então, se a bebida te domina, você vai ser escravo dela. Se for a prostituição que me domina, vai ser escravo da corrupção, né? A gente vê relatos por aí de homens que são escravos da masturbação. Porque aprenderam desde criança a se masturbar. E diz, eu não consigo parar. Por quê? Porque é escravo daquilo que o domina. Mas o Senhor nos chamou para a liberdade. E a Bíblia diz, eu te libertei, porque vós sois livres. Amém? Então, nós somos livres no Senhor. Somos livres dessa graça do Senhor que nos alcançou. E o Judas, ele está levantando uma bandeira aqui e dizendo assim, não transforme a graça que você recebeu do Senhor em libertinagem. E nós estamos num século e numa era onde o certo virou errado e o errado virou certo. Aonde as pessoas querem liberdade. Há um discurso de liberdade. Mas liberdade sem limite se torna libertinagem. E Paulo fala, quando ele fala, mas aqui, o bem que eu não quero fazer, esse eu faço, e o mal que eu não quero, esse eu retorno a fazer. Ele, lá em cima, ele está falando, mas a lei que habita no meu corpo. Por quê? Porque a lei, ela veio para apontar que havia algo errado. A lei era um sintoma do erro humano. Né? Existe o quê? A lei de trânsito. Se não existisse a lei, se não existissem os sinais de trânsito, como é que seria o nosso trânsito? Uma bagunça. Existe a lei de trânsito, existem os sinais de trânsito e mesmo assim acontece muita bagunça, porque as pessoas pegam a liberdade e transformam ela em libertinagem. Porque a partir do momento que eu recebo minha carta para dirigir, eu tenho a liberdade de dirigir. Entende? Mas eu pego essa liberdade que eu tenho de dirigir e torno ela em libertinagem. Quando eu avanço o sinal vermelho. Entende? Então a mesma coisa é com o Senhor. Vocês estão entendendo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque o Senhor nos chamou para a liberdade. E Ele quer que nós usufruamos dessa liberdade. Porque como a gente leu aqui, o escravo, nós somos escravos daquilo que nós somos vencidos. O que é que tem vencido a tua vida? Que você diz assim, eu não consigo abrir mão. Eu não consigo abrir mão. E muitas vezes a gente diz assim, eu já ministrei para muitas pessoas que dizem assim, eu não vou agora, por quê? Porque eu gosto de tomar minha cervejinha no final de semana. Eu agora não vou para Jesus, por quê? Porque eu tenho um namorado. E eu transo com ele, e eu não consigo abrir mão disso. Porque eu sei que se eu vim para Jesus, eu tenho que abrir mão disso. Então não é uma coisa que a pessoa não sabe. Elas sabem. Lá em Romanos capítulo 1, vai dizer que Jesus, que o próprio Deus entregou os seres humanos às suas paixões, a fazerem o desejo do seu coração. Então não é um discurso do eu não sei, é um discurso do saber e fazer. E é isso que Judas falou. Olha, se apega ao verdadeiro, vamos batalhar pela fé, vamos perseverar pelo Evangelho, vamos perseverar para aquilo que nós estamos ministrando e pregando e levantando a bandeira. Por quê? Porque há muitos entre nós, não é lá fora. Entre nós,
Não é lá fora. Judas não disse, há muitos lá fora. Não, ele disse, há muitos infiltrados entre nós que estão pegando a graça e usando como libertinagem. Para mim foi muito difícil hoje sair de casa para trazer essa palavra. Eu disse, Senhor, me dá uma palavra de conforto, de ânimo, de força, de coisa assim, coisa melhorzinha, Senhor. Essas palavras assim duras. Não manda para mim não, chama outros profetas. Né, Sil? Chama outros profetas aí. Levanta outros, Senhor. Amém? Mas sabe por que o Senhor ele permite isso? Porque Ele nos ama. Porque a Bíblia diz que Ele corrige o filho a quem Ele ama. Quando às vezes eu corrijo meus filhos, e um deles está ali, é aquele que eu mais corrijo. E quem olha para ele já sabe por quê. Né? E eu digo assim, sabe por que eu corrijo? Porque eu amo. Se eu não amasse, eu não corrigia. Então a mesma coisa é o Senhor para conosco. Ele nos corrige por nos amar. Vamos ler no capítulo 3, do mesmo livro de 2 Pedro. Verso 3 diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões. De novo, né? Paixões. Que é aquilo que você é apaixonado. Tem uma música muito legal que a gente até canta, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou, né? Mas o Senhor não quer a gente apaixonado. O Senhor quer a gente amando Ele. Porque quem ama, obedece. Como João falou, quem diz que conhece o Senhor, mas não obedece, não ama. Como eu posso dizer que amo e conheço se eu não obedeço? E o Senhor procura filhos obedientes. Amém? Então, o verso 4. E dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí aqui eu vou falar. Sabe aqui ele está falando de pessoas que acham a promessa do Senhor tardia. Porque um dia ele falou que viria, mas ele ainda não chegou. Então eu cansei de me santificar, eu cansei de me separar. Porque o que o Senhor, Ele nos chama, Ele diz, vinde a mim. Todos que estáis cansados, sobrecarregados. Eu falei disso no domingo. Vinde como estáis, mas Ele não quer dizer que você vai permanecer do mesmo jeito. Porque alguma coisa, uma mudança radical vai acontecer na sua vida. Em alguma área, porque todos nós estamos no processo de mudança. O Senhor diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, quando nós pensamos assim, somos templo, pensa comigo, somos esse lugar aqui, digamos. Vamos imaginar, você é esse lugar. Então, você está com Deus, em Deus, numa grande construção. Todos os dias. De tijolo em tijolo, sendo colocado, sendo levantado na sua vida. Nós estamos numa construção. E aí a gente se cansa de certas coisas e enraida de novo para aquelas paixões antigas. Sabe que quando eu não tinha Cristo, uma coisa que eu gosto muito é música, é louvor, não é verdade? Quem me conhece sabe. Quem chega na porta da minha casa sabe que eu estou escutando um louvorzinho,
né? Né? Quem me conhece sabe. E quando eu estava lá no mundo distante de Deus, começava a cantar as músicas. E você já parou para pensar que aí você fala assim, quer que tem cantar uma música do mundo? Quer que tem cantar uma música, mas é música popular brasileira. Você já pecou cantando no Santo dos Santos, a fumaça se esconde. Você já pegou cantando essa música? Alguém já pecou cantando? Esses louvores? Eu estou tentando me lembrar. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Você já pecou cantando essa música? Não, né? Mas você já pegou. Quer ver? Cantando carne e unha, alma gêmea, bate coração. Mas é tão linda. É romântica. Você não já pecou cantando essa música? Reflita aí, irmão. Aí a gente fica naquele discurso. O que é que tem? É uma musiquinha brasileira. É aquela musiquinha que ainda dá para escutar. Fora aquelas que é uma verdadeira libertinagem imoral. Verdadeiramente. Entende? Reflita isso quando você for ouvir uma canção. Com essa canção, com essa letra, vai me aproximar mais de Jesus, vai me tornar mais parecida com Jesus, vai me fazer pecar? Apesar que tem algumas letras que se dizem gospel, que também é mais vingativa, né? O troféu, o gosto da vitória tem sabor de mel. Quem me viu por baixo vai me ver por cima. Parece que está declarando uma vingança para uma pessoa. Entende? Amém? Então, andando segundo as suas próprias paixões. A fome do meu ventre, o Deus do ventre. Aquilo que alimenta, aquilo que é a minha fome. Qual é a tua fome? Porque a gente vai se alimentar todo dia daquilo que é a nossa fome. Todo dia a gente vai se alimentar daquilo que é a nossa fome. E a gente diz assim, eu não tive tempo para Deus hoje, eu não tive tempo para ler a palavra, eu não tive tempo para orar, eu não tive... Porque você ainda não está com tanta fome de Deus assim. Desculpe te dizer. Porque quando você realmente tiver fome dele, sede por ele, você vai estar lá lavando os pratos e vai estar conectado com ele e dizer, meu Deus, eu estou doido para acabar isso aqui. Para ter um momento a sós contigo. Porque eu tenho sede e fome de Jesus. E a Bíblia diz aqui que nós se escravizamos daquilo que nos corrompe, daquilo que nos domina. E era melhor nem ter conhecido a Deus do que um dia ter conhecido e voltado àquela prática. É sério, né? Ah, Jesus, vão orando aí por mim, para Deus ter misericórdia e graça da minha vida.
Então não tem a promessa do Senhor como tardia. Ah, eu já estou tanto tempo na igreja. Já ouvi tanto. Jesus não volta mesmo. Eu vou curtir. Eu vou para o carnaval. Gente, pense numa pessoa que foi muito tratada em questão de festa. Foi eu. Não parece, né? Mas era. Então imagine, está demorando tanto, eu estou aqui me esforçando. Porque Judas falou, persevera na fé, no evangelho que você recebeu. Não tem a promessa de Deus como tardia. Lê lá o verso 10 do capítulo 3, diz assim: porém o dia do Senhor virá como ladrão, naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos desfaçarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda de Deus. Por causa desses dias, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra. Irmão, continue esperando. Ele virá como ladrão. E nós precisamos estar vestido. A Bíblia diz, se despide o velho homem que se corrompe com nossas paixões, concupiscências da carne, e revistam do Senhor. Revestir do Senhor. Então, quando o Senhor vir naquele grande dia, quando Ele virá como um ladrão, Ele vai nos procurar vestidos. Vestido de graça. Vestidos de graça. E não de libertinagem. Entende? E por que ele demorou tanto? Você pode estar perguntando, né? Realmente, olha, já aconteceu tudo. A Bíblia diz que um dos sinais da vinda de Cristo era o aumento da ciência. E olha como a ciência está aumentando. Muito tempo, no tempo da minha avó, as mulheres tinham filho e não sabiam o sexo, porque não tinha ultrassom. Hoje você já vê ultrassom. Há muito tempo não existia celular, hoje você tem celular. O aumento da ciência e do conhecimento é um dos sinais da vinda do Senhor. Mas não pensemos que temos a promessa como tardia. Por quê? Porém, essa razão, amados, no 14, esperamos estas coisas, esforce para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Considere longanimidade do Senhor, porque Ele não veio, porque Ele é longânimo. E Ele está esperando por mim e por você. Por que Ele não veio ainda? Quando alguém me pergunta aí, está dizendo que Jesus vai vir e não sei o quê. Por que Ele não veio? Porque Ele está esperando por tu, benção. Por isso que Ele não veio. Porque o desejo do Senhor é que ninguém se perca, mas todos cheguem à vida eterna. Quando alguém pergunta, mas já está tudo aí. No coronavírus, né? Muita gente pensou, eita, agora. É agora que Jesus vai voltar. Só se falava disso. Aí a pressão do coronavírus passou. Né? As coisas começaram a reabrir de novo. Aí eu disse até aqui assim na igreja, não, gente, vamos botar mais cadeira. Tu lembra, Amanda? Vamos, não foi, Sil? Vamos botar mais cadeira, porque a igreja vai lotar esse tempo todinho, a igreja cheia, vazia, o povo sem culto. Acostumado em casa, e a gente vai ver lá na frente por quê.
Vamos abrir em Gálatas. Aí eu perdi Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Todos acharam? Amém? Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não use da liberdade para dar ocasião à carne. Fomos chamados à liberdade, mas não use da liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Vocês foram chamados à liberdade. Liberdade. Não use dessa liberdade para dar ocasião à carne. Não use da liberdade para libertinagem. Para o tudo eu posso. Vamos lá para Romanos. Romanos 6. E hoje o discurso que a gente mais vê aí é: eu sou livre para fazer o que quiser. Principalmente no meio dos jovens. Isso é um discurso. Esse é o discipulado que o mundo está usando. Esse é o alimento que o sistema está colocando nas mesas dos nossos jovens. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. E Paulo fala: eu rogo os irmãos que renove a sua forma de pensar e não se molda o padrão deste mundo. Nós fomos chamados, querido, para se moldar aos padrões do mundo e nem para se conformar. Amém? O que diremos então? Se continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo, ressuscitando dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Nós fomos chamados a andar em novidade de vida. Amém? Fomos chamados a andar em novidade de vida. Então vamos continuar pecando. Já que Romanos 6, do 1 ao 4. Já que a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos continuar pecando. Para que a graça aumente, Paulo disse: de modo nenhum. Porque vocês que foram batizados com Cristo, já morreram com ele. Paulo ensina lá em Colossenses 3, ele diz, o 4 ele diz: façam morrer tudo aquilo que pertence à carne, a paixões, a concupiscência da carne, a inveja, o ciúme, a arrogância, a mentira. Porque quando a gente pensa em libertinagem, a gente vai para a área, pensa logo na área sexual. Mas Paulo, aqui Judas e Paulo está falando de tudo, querido. Porque a gente pensa assim, a gente tem mania de pensar assim. Pecado da mentira, vamos dar uma solução. Quando a pessoa confessa um pecado de sexualidade, parece que o negócio pesa. E aonde Deus não vê pecadinho ou pecador, ele vê
tudo pecado. Ele vê tudo carne. O que vai mudar é as consequências. Mas Deus ainda fala assim: eu abomino quem tem línguas mentirosas e levantam falsos e fofocas no meio de vocês. Eu abomino. De maneira nenhuma vamos usar da graça. Nós somos livres. Livres no Senhor. Você foi livre de quê, querido? Porque você foi livre. Você foi livre daquilo das suas paixões, da sua sede, da sua fome. Disso você foi livre. Das suas paixões carnal. Você foi livre da prostituição. Você foi livre de quê? Da bebedeira. É disso que ele está falando. Você foi livre. Você foi livre. Você é liberto nisso no nome de Jesus. Mas não usei da liberdade que vocês têm hoje, na graça do Senhor, para a libertinagem. Seguindo suas próprias paixões. E consciência. Porque nós lemos lá em Tiago, capítulo 1, em algum lugar lá em Tiago, diz que nós engravidamos. Nós cobiçamos do pecado. E o pecado concedido dá à luz. E gera o pecado. É aquele pecado premeditado. É aquele pecado premeditado. É como uma pessoa que vai matar a pessoa, né? Aí a pessoa fala assim: eu matei na hora da raiva. Muitas pessoas que confessam não foi na hora da raiva. Estava premeditado. A mente já premeditava. Então, Paulo ele adverte sobre esse pecado premeditado. Você premedita que vai pecar. Pecado e acidente é aquele que a gente tropeça. Eps, não queria fazer, mas fiz. Eita, não era nem para ter falado. Jesus me perdoa, vem aqui. Esse é o pecado de tropeço. Como eu sou muito irritada, explosiva, muitas vezes eu estou nessa. Meu Jesus, venha cá. Tropecei de novo. Tiago 1, 14 e 15. Obrigada, Lúcia. Para quem quiser ler. Amém? Continuando. Romanos 6, 12 agora. Vai para o verso 12. Portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Paixões, vontades, desejo, vontade. Entende? E hoje, é o que está mais acontecendo aí. É o discipulado do tudo eu posso, o corpo é meu. Eu posso ser o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu tenho direitos. Esse é o discurso que você ouve por aí. Eu tenho direito, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Mas no Senhor, na graça é diferente. Na graça, você não faz mais o que você tem vontade. Na graça, você não vive mais pelas suas paixões. Na graça, você não é mais escravo do que te prendia. Você é livre. Mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne. A carne.
Eu estava até dizendo lá em casa esses dias que hoje em dia a gente tem que escolher muito bem o filme que a gente vai assistir. Principalmente com as nossas crianças. Porque a maioria deles tem cena que o homem fica pelado, a mulher fica pelada. A maioria. Daqui a um tempo a gente não vai mais poder assistir televisão. Porque a gente não vive mais pela nossa vontade. E pelas nossas paixões. Aí o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que saiu desse meio da pornografia, da sensualidade, liga a televisão. Eu vou assistir um filminho aqui. Vou assistir 50 Tons de Cinzas. Porque é tão romântico. É que nem aquela música que eu falei. Você peca mais assistindo 50 Tons de Cinzas ou assistindo lá os desenhos animados com seus filhinhos? Os filmes bobinhos. Lá em casa os meninos dizem, mãe, eu não aguento mais esses teus filmes de Natal, mãe. Pelo amor de Deus, tira esses filmes de Natal. Porque eu pesquei, a única coisa que dá para assistir é filme de Natal. Né? Mas você peca mais assistindo 50 Tons de Cinza ou o filme de Papai Noel? Ou os 10 Mandamentos, né? Tem as novelas, tem os filmes bíblicos também, né? Os gospel. A gente nem vai para esse porque dá tanto sono. Ai, eu quero mais ação. Entende? Aí a gente fala assim, mas eu sou livre. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Mas não usa da tua liberdade para dar ocasião à carne. Chegou o tempo, querido, da gente se posicionar. Chegou o tempo da gente se posicionar. Esse é o tempo. Essa é a hora. Não fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmo, a Deus, ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Justiça. Vocês já passaram da morte para a vida. Agora ofereçam membros de vocês como justiça a Deus. Somos livres, mulheres, para escolher as roupas que a gente quiser. Os mais belos looks que a gente quiser. Mas cuidado, não usa da liberdade para dar ocasião à carne. Não usa. Eu tinha um amigo meu que ele lutava contra a masturbação. E a mulher dele foram para uma igreja que não foi essa. E ele disse assim, não vou mais para a igreja não. Por quê? É melhor estar em casa. A igreja tem mais tentação do que em casa, lá na rua. Mas a gente não pode mais ouvir falar disso. Não pode. Porque é religiosidade. Ah, é religiosidade. A gente fala de jejum e oração. Ah, é tão chato essa palavra. É religiosidade. A gente já sabe que tem que orar. Se você
Vai perguntar a Deus por que essa palavra. Porque foi primeiro em mim. E dói. O confronto e a correção. Mas por quê? Porque Ele ama. Porque Ele ama a sua igreja. Ele tem ciúme. O Senhor, Ele tem ciúme de você, mulher. O Senhor, Ele tem ciúme de você, homem. Estamos debaixo da graça, amém? Somos livres. Romanos 8, vai lá para Romanos 8. Passa umas folhinhas aí, vai para Romanos 8. Romanos 8, verso 5 a 8. Os que vivem segundo a carne se inclinam, e segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. É aquilo que eu tenho dito desde domingo. O que é que você tem fome? Qual a tua fome? A gente se inclina para aquilo que nos alimenta. Se é carne, a gente vai se inclinar para a carne. Para as coisas da carne. Se é espírito que te alimenta, a gente vai se inclinar para as coisas do espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Só serve para uma coisa a carne: matar. Matar. É matar. É aquele louvor que fala: eu preciso morrer, 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 para viver, para viver. Pois viver, 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 viver é morrer para mim mesmo. Entende? Nós precisamos morrer. Sabe por que ainda dói? O Senhor me dizia: sabe por que ainda dói uma palavra dessa, filha? Porque você está viva ainda. Eu dizia: é verdade. Porque morto não sente mais nada mesmo. Me mata mais um pouquinho, Jesus, que eu estou viva ainda, muito viva. Mas Ele nos chamou para morrer, para viver. Aleluia. O verso 13 do capítulo 8 de Romanos. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarão o efeito da carne e do corpo, e certamente viverão. Você quer viver para Deus, morrer para a carne? Alimente o Espírito. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E Paulo, ele é tão didático que ele fala assim: enchei-vos do Espírito. Lê lá, fica em algum lugar da Bíblia, que eu não me lembro mais aonde é. Enchei-vos do Espírito. Como? Ele ainda diz como? Com salmos, hinos, orações de súplica. Ele ainda diz o como enchei-vos do Espírito. Aí como vamos encher do Espírito? Passando tempo no Instagram, passando tempo no Facebook. Conversando demais por aí. Com muita fofoca, mas não tem tempo de
Espírito. De encher-vos do Espírito. Aquele tempo que as paixões estão te dominando, vai se encher do Espírito. Nós fomos chamados encher do Espírito. Volta lá para Judas. Não vamos transformar a graça do Senhor em libertinagem. Judas, verso 12, diz assim: esses são rochas submersas nas festas de fraternidade, que vocês fazem, banqueteando-se com vocês, sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmo. São nuvens sem água impelidas pelos ventos. São árvores que, em plena estação dos frutos, continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Mas a Bíblia nos chamou para gerar fruto. Se você estiver ligado à videira, a Bíblia diz: eu, Jesus Cristo, eu sou a videira verdadeira. Nós somos os galhos ligados a Ele, unidos em amor, para produzir fruto no tempo oportuno. E se for necessário, Ele poda, para que dê mais fruto. Mas quem são esses? São pastores que apacentam a si mesmo. Pessoas que não precisam mais vir à igreja. Vou ligar aqui a televisão, que eu tenho a televisão agora no meu YouTube. Eu tenho acesso a todo tipo e qualquer palavra que eu quiser. Porque aumentou o conhecimento e a tecnologia. Eu não preciso da igreja. Se apacenta a si mesmo. GC, eu não preciso, eu já sei. Eu já sei até que vai ministrar. É a Amanda de novo. Eu já sei. Eu estou dando exemplo, tá, gente? Eu já sei, eu não preciso. Muitas pessoas falam assim: eu conheço Jesus. Eu gosto de Jesus. Eu disse: mas vamos à igreja? Não, mas eu leio a Bíblia em casa. Eu oro em casa. São pastores que se apacentam a si mesmo. Névoas impelidas. O Senhor chama a sua igreja para viver embaixo dessa graça. A abundante graça. Vamos lá em... Tem pessoas que dizem assim, eu até escrevi: eu sou livre, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor nem de igreja. É isso aqui que ele quer dizer. Eu não preciso de pastor, não preciso de igreja. São pastores que se apacentam a si mesmo. E nós precisamos um dos outros para que haja crescimento. A Bíblia diz que Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, profeta, evangelista e mestre. Para quê? Para que haja crescimento na casa do Senhor. Para quê? Para que a gente não seja levada por qualquer onda de doutrina. Então, muitas pessoas dizendo: eu vou ficar aqui em casa mesmo, eu tenho o meu YouTube. Eu tenho um pastor tal, eu gosto tanto do pastor tal. Tu conhece ele? Não. Tu já foi na igreja dele? Não. Ele te conhece? Não. Se apacentam a si mesmo. Mas o Senhor nos chamou para viver na graça. E na graça do Senhor tem multiforme graças. E Ele capacitou homens e mulheres
para gerar crescimento e maturidade na sua igreja. Não é à toa que a gente está aqui. Não é à toa que eu saí da minha casa nas carreiras. Em cima da hora, o menino perde a sandália. Procura a sandália embaixo do sofá. E todo dia a mãe ensina, né? A organização, né? Mas sempre tem aquele filhinho abençoado, né? Que perde tudo. Mãe, onde está isso? Mãe, onde está aquilo? Eu digo, se eu for aí pegar, se eu for aí achar, o manto vai ser grande, vai ser ai na terra, viu? Confessando meu pecado a vocês. Efésios. Vamos terminar em Efésios. Efésios 2. Do 1 ao 10. É longo, mas essa é a última, tá, gente? Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe e a potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência. Que espírito é esse que Paulo está falando aqui? Que atua nos filhos da desobediência. E é a única coisa que alimenta o inimigo é a desobediência. Sabia? Desde o Éden, quando a mulher desobedeceu, foi a desobediência que alimentou Satanás. E ele fala aqui, no qual vocês viviam no curso desse mundo, no príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Que espírito é esse que ele está falando? Do anticristo. O espírito do anticristo. E por que é anticristo? Porque ele se opõe a Cristo. Entre eles também nós todos andávamos no passado. Nós todos, um dia, andávamos nesse passado. Todos nós. Segundo a inclinação da nossa carne. Segundo a inclinação da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa da graça, do grande amor que nos amou, estando nós mortos, nós éramos mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obra, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Tem uma obra que de antemão Jesus preparou para que nós andássemos nela. E ele nos amou e transbordou essa tamanha graça. Fomos salvos por essa graça para andar nessa obra que o Senhor de antemão preparou para nós.
Não andar segundo o curso da nossa vontade, seguindo a inclinação da nossa carne. Amém. Você pode dizer assim, é tão difícil isso tudo que essa irmã está falando. É não. Porque tem uma graça disponível para você. Tem uma graça disponível para você. Porque foi com esse grande amor, essa tamanha graça, a Bíblia diz, que Ele nos amou. E Ele nos amou antes de que Ele nos amou de antemão, porque já éramos das transgressão. Antes de que Ele me amou lá no meu pecado. Ele me amou na minha bebedice. Ele me amou na minha prostituição. Ele me amou na minha fofoca. Ele me amou na minha mentira. Jesus nos ama. E Ele quer nos libertar. Ele quer nos fazer livre da nossa consciência. Das paixões do nosso ventre. Do Deus do nosso ventre. Ele quer nos fazer livre. Ele quer nos fazer livre. Ele quer nos fazer livre daquilo que a gente diz que não consegue abrir mão. Ah, Senhor, eu não consigo abrir mão. Eu não consigo abrir mão disso aqui, Senhor. Eu não consigo abrir mão do meu orgulho. Eu não consigo abrir mão. Gente, eu estou falando isso aqui, é que são coisas que eu preciso vencer ainda. Nem tudo eu venci. Mas você sabe a área que você precisa vencer. E você precisa deixar e se inclinar para o Espírito Santo. Você sabe. Você sabe. Qual a área que você precisa abrir mão? Quais são as paixões que te dominam e que roubam o lugar do Senhor? Você sabe. A graça está disponível. A graça é disponível para você. João fala, não peques. João fala, não peques, irmãos. Mas, todavia, se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Não peques, mas se você pecar, você tem um advogado. Confessa a Ele. Confessa a Ele.